Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Hoje a presença de uma terapeuta. Quem acompanha, de uma certa maneira, o trabalho deste apresentador, desse entrevistador, sabe que as tantas vertentes da cura é um tema muito grato para nós. Sempre que a gente pode, a gente está querendo apresentar algum conteúdo que signifique alguma esperança para o telespectador que eventualmente esteja necessitando. Hoje nós vamos tratar novamente do tema cura, falando com a terapeuta Camille Brito. Camille, você é uma terapeuta que trata de uma abordagem que até aqui é muito restrita, é de pouco conhecimento assim, generalizado, que é a apometria. Vamos falar sobre a apometria. Vamos começar do começo. O que é a apometria? Então, bom, primeiramente eu queria agradecer, o convite de estar aqui e divulgar essa ferramenta que ela é tão poderosa, que nos ajuda tanto como uma forma de autoconhecimento, né? A apometria significa apo, além, e metria de medida, então que vai além da medida de tempo e espaço e de dimensões, por que não falar, né? Trabalha com o desdobramento da nossa consciência para que a gente possa trabalhar os campos sutis energéticos daquilo que a gente não vê, do nosso corpo emocional, do nosso corpo mental, do nosso corpo espiritual, de uma forma com desdobramento, mas levando em consideração a nossa integralidade, a integralidade do ser. Então, com isso, a gente vai limpando o nosso campo de energia, dos pensamentos recorrentes, de emoções, de traumas, de crenças que vão ficando acumulados no nosso campo de energia, né, ao longo da nossa vida, né? E por que não falar que a gente traz na nossa memória celular as vivências também dos nossos antepassados, né? Pais, avós, enfim, que muitas vezes nos acompanha e que a gente acaba trazendo para a nossa vida coisas que não fazem mais sentido no momento do agora, do aqui e do agora, que é a única coisa que a gente tem. Então a apometria, ela, de uma forma muito simples, por exemplo, quando você pensa num evento que aconteceu, sei lá, um ano atrás e que te leva, que foi traumático, que te trouxe tristeza, o que você vai? Você vai para aquele momento novamente e aquelas emoções meio que afloram. Revive aquelas emoções. Revive aquelas emoções. Assim como também a gente muitas vezes se ocupa, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma prova daqui a uma semana e ela já está se consumindo antes da hora para fazer aquela prova daqui a uma semana. Então ela já fez a prova 10 vezes até chegar lá. Então tudo isso causa um desgaste energético muito grande, né? E nos tira do momento presente. Então a gente, às vezes, isso tudo serve como gatilho, né, para o nosso comportamento. E esses gatilhos não querem dizer que é a pessoa ali naquele momento, mas sim uma memória daquilo que ela viveu, daquilo que ela experienciou e que ela está trazendo para o momento presente, como se fosse um apego mesmo a essas memórias, e a gente precisa esvaziar essas mochilas, né? Então a apometria, quando você permite o desdobramento da consciência, que de uma forma simples, ou por pulsos, por comandos quânticos, né? Porque a apometria quântica, né? Então ela trabalha fundamentalmente os conceitos da energia, que a gente é, o que a gente pensa, a gente sente, o que a gente sente, a gente vibra, o que a gente vibra, a gente atrai e aquilo se torna a nossa realidade. Então, nos traz uma expansão da consciência no sentido de olhar para as coisas que nos acontecem de uma outra forma, né? Para que a gente, tendo chance de tomar consciência daquilo ali, porque a gente só muda aquilo que a gente conhece. O que a gente não conhece, a gente não tem como mudar. Então, a partir dessa premissa, né, quando aquilo vem para a consciência, você é capaz de transmutar, de ressignificar
né? Eu falo que uma das grandes coisas que o processo de autoconhecimento me trouxe foi justamente isso, a gente entender que a gente não é o que nos aconteceu, né? Que a gente tem todos os dias a possibilidade de escolher ser o que a gente quer ser, né? E desapegar, tirar esse romantismo do que nos aconteceu para que o novo possa chegar. E a nossa... Ressignificar. Ressignificar, porque a nossa grande dificuldade, né, da mente é justamente porque a gente tem esse apego ao passado. E como o futuro a gente não conhece, a gente prefere muitas vezes ficar ali naquela zona de conforto, mesmo que seja ruim. Então, muitas vezes a gente se apega a situações ruins, porque a gente não consegue visualizar um futuro diferente, não consegue ver um futuro novo. Fica aprisionado naquele padrão. Fica aprisionado naquele padrão. Então, a apometria, ela gradativamente, eu falo que é como se você fosse descascando uma cebola, né? Você vai justamente tirando esses véus. E você essas camadas. Essas camadas, exatamente, que a gente vai... eu brinco, né, até com um móvel, né? Às vezes tem um móvel lindo, maravilhoso, antigo, cheio de detalhes, e aí ele fica abandonado numa casa, ele vai ficando empoeirado, ele vai ficando cheio de teia de aranha. Você olha e você já não enxerga mais a essência daquele móvel, como aquele móvel é bonito, de tanta sujeira. É assim que fica o nosso campo de energia. Você sabe que existem abordagens espirituais e ou filosóficas que elas são muito unânimes em mencionar essas camadas, né? Uhum. Que segundo esse conhecimento evolui do corpo mais denso para o corpo mais fino, mais sutil, ou seja, padrões de energias que vibram mais densamente. Como aqui nós temos essa mesa, há energias mais sutis, como a do pensamento. Como, por exemplo, se você começa a balançar essa caneta, ela começa a desaparecer. Por quê? Porque a velocidade da frequência dela é maior. E por isso ela se torna mais sutil e mais imperceptível. Os raios da roda. Mais imperceptível aos olhos, né? Enquanto aqui é uma matéria mais densa, mais condensada, que é o nosso corpo físico. Então, o nosso corpo emocional, o nosso corpo espiritual, ele está nesse sutil, que a gente não percebe, a gente não sabe muitas vezes identificar, mas a gente sente. Mas então a apometria tem um viés espiritual? Tem, com certeza, porque ela proporciona a nossa conexão com a nossa verdadeira essência, né? E o que é a nossa verdadeira essência? É a centelha divina que nos habita. Então, quando a gente se conecta com essa essência, a gente se conecta com o nosso corpo espiritual, com a espiritualidade que guia os nossos caminhos, né? Que se manifesta por meio da intuição, né? Às vezes você tem um insight, uma ideia, e de repente aquilo se torna algo, poxa, e aquilo se desenvolve e se torna de repente um grande projeto, né? A espiritualidade, ela vai te guiando a partir do momento que você deixa que ela se manifeste, né? Então tem sim, né? A própria, durante a apometria, tem uma conexão com a espiritualidade, né? Que também auxilia, né? Nos trabalhos, assim, por conta de justamente esse trabalho energético. Não tem diferença de dimensões. Quando você vai do pensamento na linha temporal, uma das coisas da apometria é justamente você fazer o desacoplamento dessas emoções, né? Você, além de cortar vínculos energéticos que muitas vezes a gente mantém, que a gente nem sabe que a gente tem, mas a gente está vibrando em determinada forma, entra em determinada frequência, como se fosse uma antena mesmo. Entendi. Camila, a ancestralidade, os antepassados, aquilo que em algumas religiões, inclusive, se consagra um culto aos ancestrais, porque sem eles nós estaríamos aqui. Logo, há muito deles que vivem em nós. A ancestralidade, ela é uma memória genética ou é uma memória energética?
Eu acho que tem as duas coisas, mas a epigenética hoje, ela já diz que você não tem necessariamente que desenvolver aquilo que pode até estar no seu DNA, mas o que faz você desenvolver é justamente a forma com que você leva a sua vida, a forma com que você lida com os problemas. Transforma o DNA. Exatamente. Então, por exemplo, eu anos atrás eu tinha uma artrite já bastante... enfim, estava bem, começando a ficar enraizada, digamos assim, os dedos doendo e fazia crec na hora de abrir as mãos. E quando eu comecei, porque eu falo que o processo terapêutico começou em mim, né? A partir do meu processo... É bom, a gente ser a primeira cobaia do conhecimento da gente. A partir do meu processo de autocura, de autoconhecimento, que eu sempre fui uma grande buscadora, que eu fui perceber, assim, a minha rigidez diante das coisas que aconteciam na vida, a minha inflexibilidade diante da vida. E quando eu comecei a olhar para isso de uma outra forma, com os processos terapêuticos, né, que eu também recebi muita apometria e foi isso que me fez ficar encantada pela técnica e estudar a técnica, foi pela própria transformação que ela fez na minha vida, isso desapareceu, eu já não sinto mais nada. A minha glicose era muito alterada, hoje a minha glicose é completamente normal. Então, o nosso corpo, ele responde à forma com que a gente lida com a gente. Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito ansiosa, que eu vivo em estado de alerta o tempo inteiro, eu estou o quê? Jogando hormônios dentro do meu corpo, que uma hora isso vai me fazer mal. Então, sim, nós... Eles seriam necessários numa situação específica. Exato, né? Numa situação de fuga, quando você está ali com medo e tal, você vai fugir. Então, você precisa daquela adrenalina. Mas fora isso, não. Quando você se habitua a isso, tem algo errado. Porque ao longo do tempo, isso vai te fazer mal. Né? Não é, às vezes, a dor no estômago especificamente, mas aquilo que você não consegue digerir, né, na sua vida, os sapos que você vai engolindo, né, que causam às vezes muitos problemas no nosso laríngeo, que é justamente a nossa expressão, né, às vezes da tireoide, enfim. Então tem todo um emaranhado aí que acaba se manifestando no nosso físico, que eles são de fundo emocional, né? Então a autorresponsabilidade é muito importante. Antes de chegaremos lá, mas eu quero primeiro saber de você uma coisa, como terapeuta. A questão, não da autorresponsabilidade, a questão do que pensamos, sentimos, vibramos e cai na autorresponsabilidade. Nós escolhemos o que criamos, né? Porque a partir do momento em que você está vivendo uma determinada situação, né, nós temos uma tendência a terceirizar os responsáveis por aquilo que você está vivendo. Eu tô assim, exatamente, eu estou assim porque meu chefe é assado, eu estou assim porque meu marido é assim, a minha vida não anda porque, enfim, porque meu pai fez isso comigo lá atrás, e por aí vai, né? A gente terceiriza. E quando você entende que se você está nessa situação, é porque algo em você está vibrando e entrando em ressonância com o que está no outro, você peraí. Então, eu tenho responsabilidade, sim, de estar sintonizando esta frequência. Estou embarcando na dele. Estou embarcando na dele. Por que eu estou embarcando na dele? Qual é a dor que está em mim, que precisa ser vista, que precisa ser curada, para que eu eleve a minha frequência vibracional e não entre mais em ressonância com essa situação ou com essa pessoa e pare de atrair determinadas coisas para a minha vida. Né? Às vezes a pessoa atrai um tipo de relação, né, uma relação amorosa, aí termina o namoro, vai atrair outra pessoa que tem as mesmas características. Por quê? Porque no fundo a pessoa não aprendeu o que ela precisa aprender. Então, de alguma maneira, as coisas vão se repetir até que você aprende, que você olha para isso com um novo olhar. Eu falo assim, o que eu preciso aprender com essa situação que está posta aqui? Para que a partir disso as coisas mudem. A presença hoje da terapeuta Camille Brito, e nós voltamos já. Voltamos com a presença
da terapeuta Camille Brito. Camille, você falou um tanto de coisas no bloco anterior que esse pessoal que está mais ligado aí nas curas, que ainda estão por serem, entre aspas, cientificamente comprovadas. Isso. A gente sabe que funciona desde sempre, né? É muito interessante. Agora, há uma conexão hoje que se coloca muito de espiritualidade, física quântica, que se comprova muito através disso tudo que você disse, né? Exato. Padrões vibracionais, energia, o que você emana, o que você atrai, porque emana aquilo que você está atraindo, por causa do padrão vibracional, sintonizar, porque a emanação vai sintonizar as mesmas frequências vibratórias. Não é por aí? Exatamente. E uma das as questões das emoções, né, que elevam muito a nossa frequência, a gratidão, a alegria, né? A gratidão é como se você já tivesse a graça alcançada, né? Então isso te conecta com um ponto assim de você da abundância, porque se você é grato por tudo que você tem, mais disso virá para você. Você sabe que essa é, na verdade, a tradução do texto que se atribui a Jesus, quando ele diz que a quem tem pouco, pouco que tem será tirado, e quem tem muito, muito que tem será crescido. Exatamente. Por quê? Porque é justamente você agradecer pelo que você tem. Porque o que acontece? Às vezes a gente fica tanto na falta, que às vezes, poxa, só da gente acordar, da gente, né, tá aqui, da gente enxergar, da gente andar, tudo isso, gente, é uma graça maravilhosa. E às vezes a gente fica tão focado no problema, né, que a gente esquece de agradecer o tanto de outras coisas que a gente tem. E que se a gente não tivesse, como seria não ter? Aí sim, talvez fosse um problema, né, mais grave, né? Mas temos saúde. Talvez aí a gente desse valor. Desse valor exatamente a tudo que a gente já tem. Então, às vezes, né, eu até brinco, às vezes a sala tá linda, maravilhosa, aí tem lá uma ervilhazinho no canto da sala. Você só foca naquela ervilha. Então, você está focando na falta, mais da falta você vai atrair para você. Então, é um orar e vigiar, inclusive dos pensamentos mesmo, das palavras, das ações. É um exercício constante. É um exercício constante, todo dia, o dia inteiro, o tempo inteiro. É realmente a gente... O que eu estou sintonizando? O que eu estou sintonizando? Por isso a cocriação, né? Exatamente, porque, por exemplo, a nossa mente tem... As nossas conexões neurais, né, elas nos puxam para aquilo que é conhecido. É igual, por exemplo, você vai começar uma atividade física. Né? Você vai no primeiro dia animado, no segundo, na primeira semana, terceira semana, daqui a pouco você já está desanimando. Por quê? Porque a sua mente quer te levar já para aquela voz que fala, não vai não. O que você vai fazer lá? Que preguiça, o sofá tá aqui tão bom e tal. Então, é esse exercício da gente ultrapassar esses momentos, né, onde a mente quer trazer a gente para essa conexão que está forte. A gente está construindo uma nova. Então, a gente precisa estabelecer essa daqui fortemente até que essa daqui desapareça e essa daqui se torne um hábito. Então, o agradecer também é um hábito. Você olhar, o que a apometria me trouxe muito é justamente expandir a consciência para esse novo olhar diante das coisas, das situações. De você se conectar realmente com as bênçãos, porque tudo que a gente foca cresce. Então, se você tem um problema, você só foca no problema, ele só vai aumentar de tamanho. Quando, na verdade, a gente tem que focar onde? Na solução. O responsável por aquilo, como aquilo aconteceu, de que forma foi, isso já perdeu o sentido, isso está lá no passado. O que interessa é o aqui e o agora. Como que a gente resolve isso? De que forma que a gente vai transformar isso aqui? De que forma a gente vai ressignificar tudo isso aqui que aconteceu para que a gente ande para frente? Porque senão a gente passa a nossa vida como se estivesse dirigindo um carro olhando pelo retrovisor, né? Olhando o que aconteceu no passado e sem conseguir enxergar o que está à frente, que é o que nos faz cocriar uma realidade nova baseado em novos pensamentos, porque as nossas crenças, elas são tão enraizadas, né? Uma das formas que a gente tem de lidar com isso é questionar essas crenças.
Tem a história, né, do peixe, né, que colocava o peixe numa travessa e colocava assim a cabeça sem o rabo. Aí a mãe fazia dessa forma, aí a filha fazia dessa forma. Aí o marido perguntou, mas por que você está cortando a cabeça? Porque a minha mãe fazia assim. Aí perguntou para a sogra, mas porque era a bandeja que não cabia. Então a gente não se questiona. Paradigma. Exatamente, a gente não se questiona, a gente vai repetindo as coisas e não para analisar aquilo que a gente está se repetindo. Por que eu estou agindo dessa forma? Eu preciso continuar agindo dessa forma? Essa crença foi importante para mim até aqui, mas de agora em diante, ela continua sendo importante? Ou eu posso transformar isso aqui, transmutar isso aqui, ressignificar essa situação? Né? Nessa abordagem sua, você tem percebido a resolutividade dessa abordagem no ajudar as pessoas a se curarem? Com certeza. Por exemplo, eu atendo pessoas que têm, por exemplo, enxaquecas crônicas e que aí a gente vai investigando, vai vendo essa ligação com a ancestralidade, né, de como isso está enraizado de uma forma até de lealdade inconsciente a esses que vieram antes. Isso envolve também, naturalmente, os chamados miasmas. Os miasmas a gente diz como se fosse, por exemplo, às vezes você tem pensamentos tão tóxicos, fazendo uma comparação meio tosca, assim, mas se você tira um lixo da cozinha e você fecha ele, se deixar ele um dia ali, tudo bem. Se você deixa 2 dias, começa a dar mau cheiro, se deixa 3, começa a dar bicho. Os pensamentos e as emoções negativas é a mesma coisa. Se você deixa que aquilo se transforme num padrão da sua vida, você vai atrair o quê? Energias densas que se alimentam daquilo ali e que vão fazer com que você permaneça ali naquela situação. Então, por isso é que é importante observar esses pensamentos, mas sem aquela coisa do eu ter razão, né? Eu penso, porque sem julgamento, né? Trazer assim a meditação é uma forma muito importante de nos trazer para o momento presente, porque a única coisa que existe é o aqui e o agora. O que aconteceu há 10 minutos atrás não existe mais e o que vai acontecer a gente não sabe. Então a gente precisa parar para construir o nosso futuro no presente. Camila, você sabe que eu achei interessante quando você falou quando eu conheci um pouco da sua abordagem de apometria, porque eu conheci outra apometria. É uma apometria que trabalha com essas energias que a gente sabe que existem, mas assim, individualizadas, digamos assim. Nós estamos falando de entes. Sim. Que, de uma certa maneira, circundam a pessoa e, de uma certa maneira, mantém algum tipo de vínculo que acaba interferindo na sanidade da pessoa. Existe outra abordagem apométrica, digamos assim, né? Existe. Inclusive, né, quem construiu essa técnica foi o Dr. José Lacerda de Azevedo, né, num hospital lá em Porto Alegre. E ele, na abordagem dele, ele que descobriu essa técnica do desdobramento, né, do corpo físico para o perispírito, e quando ele não tinha mais ferramentas aqui na fisicalidade para lidar com aquele paciente, com aquele problema que ele estava lidando ali, ele evocava a espiritualidade para que atuasse no plano espiritual. Então surgiu realmente, ele era espírita, da doutrina espírita, e a abordagem mais específica dessa forma, que no fundo os desencarnados... É só questão de nomes, né? Exatamente, né? E aí entra as crenças de cada um. Isso. Mas, então, quando a gente fala energia, a gente fala de uma realidade que parece mais... Porque o conceito da energia está muito... é universal. É universal. Até porque se descobre que tudo é energia. Tudo é energia, então não tem para onde fugir. Tudo é energia. Porque se você entrar aqui com um microscópio, ela vai desfazendo essa mesa, você vai chegar no átomo. E abrir no átomo é o espaço vácuo quântico. Então, assim, e aí entra a capacidade de cocriar aquilo que você quer, por exemplo. Existem estudiosos... Eu voluntariamente escolho o padrão vibracional que eu estou emitindo.
para saber o que eu estou atraindo. Sim. Resumo da obra. Se a sua vida não tá boa, olha para você, porque tem alguma coisa que está vibrando que não está atraindo aquilo que você gostaria que fosse. E uma outra coisa é considerar que o eu é maior do que a mente. Sim. Né? Eu tenho uma mente, eu não sou a Eu minha não mente. sou a minha mente. A mente é uma tagarela. A mente mente. É uma ferramenta. É uma serve para fazer ferramenta, entrevista, claro, serve serve para muita coisa, mas ela também serve para nos desestimular muitas vezes, né? Nos auto-sabotar, nos levar para que a gente fique ali naquela zona de conforto. Então é importante a gente identificar essas vozes que estão na nossa mente, que ao invés de nos incentivar, que elas acabam nos auto-sabotando. Então, nós não somos a nossa mente. Camille, você está atendendo aonde? Eu atendo no Espaço Luz, lá na Mata da Praia, né, que é uma casa maravilhosa que tem vários tipos de terapias e vivências e tudo. E aqui em Vila Velha, no Marzém também, que é um centro de qualidade de vida maravilhoso, que também tem a mesma abordagem, várias terapias. Conheço, tem um restaurante muito bom lá. Um restaurante maravilhoso, exatamente, da Madalena. E que com a comida vegetariana deliciosa, super bem feita. Enfim, o astral de lá é sensacional. As pessoas, os profissionais, assim como do Espaço Luz, que são pessoas também iluminadas. Então, assim, esse universo nos proporciona isso também. Conhecer várias técnicas. Os desafios se aproximam, né? Exatamente. Conhecer várias técnicas de cura e você ter a oportunidade de escolher aquela que se adapta a você, que você tem afinidade e que você perceba, né, essa transformação, que foi o que aconteceu comigo com a apometria. Ela me transformou tanto que me despertou essa curiosidade, que começou com o reiki, na verdade, né? E posteriormente com a apometria. E eu falei, eu preciso entender mais um pouco disso, porque é realmente transformador. Quero agradecer e muito a sua presença, Camille. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite. Hoje a presença da terapeuta Camille Brito. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.